E nesta quarta entrevista especial da série Nova Sergipe, vamos destacar a atuação do Banco do Estado de Sergipe na economia local, principalmente agora no período de recuperação pós-pandemia. O repórter Lucas Moura conversa com Ademário Alves, diretor de Crédito e Serviços do Banese. Nos últimos anos, a pandemia de Covid-19 causou sérios impactos na economia. Apesar de já termos a impressão de que o pior já passou, a recuperação econômica ainda é lenta. E nesse processo de recuperação, os bancos são muito importantes, especialmente aqueles que investem na economia local. Sobre o assunto, eu converso com Ademário Alves, ele que é diretor de Crédito e Serviços do Banese. E, diretor, primeiro quero te agradecer por me receber aqui e te perguntar, no que esteve baseada a política que vocês adotaram, política de crédito nesses 2 últimos anos, e como foi lidar com a pandemia de Covid-19? Bem, primeiro é importante dizer que nenhuma instituição, seja ela bancária ou não, ela conseguiu no seu planejamento prever uma pandemia. Então, assim, o banco teve que reformular o seu planejamento estratégico, teve que adequar ações, teve que reformular linhas. Então, assim, foi um momento bem desafiador para todos, inclusive para o Banese. Mas acredito eu que nós conseguimos trafegar muito bem. O banco foi exemplo aí de disponibilização de novas linhas de forma célere, que contribuiu, entendemos, de maneira muito significativa para que a economia do Estado continuasse rodando nesse período de dificuldade. Então, acho que o Banese fez sim a sua parte com os ajustes que foram feitos. Diretor, não foi só a pandemia. Não só ela esteve também em um contexto de alta da taxa Selic, aumento da inadimplência e uma série de outros fatores que impactaram diretamente a economia. Como é que vocês fizeram para manter o Banese saneado, mesmo em um momento tão difícil? Então, o desafio sem dúvida foi enorme, porque nós vivemos aí um período de subida muito rápida da taxa básica da economia, da Selic, subidas de inadimplência, as famílias mais endividadas, assim. Só que o banco tem uma estrutura de capital muito sólida, tem um corpo funcional muito preparado, então, assim, o banco, ele soube fazer as adequações internas, contenção de gastos, soube ajustar as linhas e conseguiu trafegar muito bem dentro de uma realidade onde todas as empresas, todas as companhias tiveram seu balanço impactado de alguma maneira. E nesse período difícil, muitos municípios sergipanos também recorreram ao Banese na figura dos seus prefeitos, das suas gestões municipais. Como foi atender a esse público também? É bem oportuno, porque além de nós termos feito apoio diretamente a empresas, a pessoas, as próprias prefeituras também tiveram dificuldade no primeiro momento no seu caixa por conta de queda na arrecadação. Então o banco, a gente já é especialista, né, no atendimento ao Estado e também agora a municípios. Nós criamos linhas que atendeu de certa maneira a necessidade momentânea daqueles municípios. As linhas diretamente não para a prefeitura, mas para os funcionários, por exemplo, de uma prefeitura para antecipar o 13º salário. Uma das bases do banco é o fomento regional, né? E esse fomento passa muito pela oferta de crédito. Vocês conseguiram ampliar essa oferta? Nós podemos destacar várias inovações na área agro, na área imobiliária, seja para crédito pessoa jurídica. Então, por exemplo, nós criamos linhas de crédito para empresas de inovação, como é o caso, abrimos espaços novos também. Então, além de linha de crédito, a gente criou novos espaços, como por exemplo lá o espaço Mais Empresas na Francisco Porto, aqui em Aracaju. Nós criamos espaços exclusivos de atendimento para o público agro, aqui em Aracaju, lá no bairro São José, em Itabaiana, recentemente inclusive inaugurado o Espaço Mais Agro, especializado no atendimento agro. Agora para o segundo trimestre ou início de abril, está previsto abrir mais um espaço agro em Lagarto. Então, assim, o banco ele criou novos espaços de atendimento para chegar próximo à clientela, criou novas linhas, além de linhas direcionadas para o setor agro, linhas para pessoa jurídica e também de inovação, né? E capacitou o seu corpo funcional para atender também esse cliente.
Então, foi uma série de ações. A soma de tudo isso, a soma de todas as ações, novas linhas, novos espaços, novos colaboradores chegando, ajustes na formatação das linhas, foi que possibilitou o banco ampliar o volume de crédito aplicado nesse período, que é importante frisar, foi recorde, né? Nos últimos 2 anos, o Banese teve um volume recorde de aplicação de crédito na economia sergipana, superando a marca de 1 bi por ano em cada um desses anos, e somente no setor agro, para se ter uma ideia, a gente mais que triplicou o volume aplicado considerando o ano base 2018. Então, assim, o banco passou a ter uma presença muito mais forte também no segmento agro, atendendo não só o médio produtor, mas também aquele mini, o agricultor familiar, que isso gera muito emprego na economia local. Vocês também colocaram à disposição do produtor o Plano Safra. O que é que ele trouxe de diferencial? É importante frisar que o Plano Safra, por si só, ele já é uma inovação, porque o Banese não tinha a política de divulgar para a sociedade um calendário de recursos, de novas linhas. Então, desde 2021, 2022, nós passamos a fazer isso. Então, o banco ele passa a divulgar anualmente qual é o seu orçamento para o segmento agro, cria novas linhas. Então, nós criamos novas linhas, a exemplo de linhas especializadas para as características da economia sergipana. Então, por exemplo, na região Centro-Sul, nós temos linhas para a parte de citricultura. Você vai para o Baixo São Francisco, nós temos linhas que irão atender a necessidade local, da mesma forma como risicultura, por exemplo. Se você vai para o Sertão, nós temos linhas para a parte da bacia leiteira. Então, o Plano Safra ele é uma forma de você dar um atendimento mais especializado para a característica de cada região do estado. Ampliamos o volume, por exemplo, em 2021, 2022, nós aplicamos 100 milhões de reais no Plano Safra. A estimativa para o ciclo desse ano, que encerra em junho, é aplicarmos mais de 120 milhões de reais. Diretor, a gente tem visto crescer o número de placas de financiamento imobiliário e isso dá a entender que o Banese está ampliando a oferta de crédito para esse segmento. É isso mesmo que está acontecendo? O segmento de construção civil ele é um dos maiores geradores de emprego na economia, porque ele tem a capacidade de multiplicar, você tem desde a mão de obra, você tem desde a loja que vende material, então ele é um setor altamente gerador de emprego. Então, dentro dessa premissa, o Banese ele apoia os setores que têm esses potenciais de geração de emprego e o imobiliário está inserido, é um dos que estão também na nossa estratégia como prioritários. Para vocês terem uma ideia, o banco está se aproximando de um ativo de cerca de R$500 bilhão no segmento imobiliário, quase 500 milhões. E aí vai desde financiamento para novos empreendimentos, novos condomínios, como vocês observam quando passam na rua, vê lá a placa do Banese e financia esse empreendimento. Da mesma forma para a pessoa física, é o cidadão que mora lá em Itabaiana, que quer comprar uma casa e que tem a opção de procurar uma agência do Banese ou um correspondente bancário do setor imobiliário para dar entrada no seu pleito. E é importante também mencionar que o Banese tem uma das melhores taxas do mercado. Muito sergipano não sabia que o Banese emprestava crédito para o setor imobiliário. E sim, o Banese não só empresta, como tem uma das melhores condições, muito competitivo, e é o segmento, um dos que mais cresce também dentro do banco hoje. E já caminhando para o fim da nossa entrevista, já existe um planejamento estratégico de crédito que será ofertado à população em 2023 e, lógico, me refiro tanto para o universo pessoa física e pessoa jurídica? Nós estamos bastante otimistas, apesar de ainda a economia continuar numa situação relativamente instável, ainda a taxa de juros um pouco elevada, né, a Selic, mas nós acreditamos muito na economia de Sergipe, acreditamos que o banco vai continuar, como sempre, expandindo o volume de crédito, direcionado inclusive para aquelas atividades que constam no nosso planejamento, aquelas atividades que geram mais empregos, né, que geram mais oportunidades de renda. Então, o que a gente pode dizer à sociedade sergipana é que o planejamento 2023, claro, não só 2023 e adiante, é que o Banese continuará, como sempre, um banco dos sergipanos, que o sergipano pode contar,
que contribui para a economia local, que gera oportunidades de negócios e que é sim e continuará relevante para todos. Muito bem, diretor, nós queremos muito agradecer ao senhor pela atenção, pelos esclarecimentos que foram trazidos também. Estamos à sua disposição e muito boa sorte nesse trabalho aí em 2023. Nós do Grupo Banese que agradecemos a você, Lucas, a todo o time da TV Atalaia e assim, para a gente é sempre uma honra estar participando de algum programa, estar levando informações aos sergipanos e dizer a todos que tenhamos um ótimo 2023 e que podem continuar contando aí com o Banese. Perfeito, muito obrigado. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Lucas. A série é Inova Sergipe continua amanhã com Ézio Deda, diretor superintendente do Instituto Banese. E você vai